Depois foi oficializado o Hunsrückisch, que é a mais importante língua alemã do Brasil, quando a gente chama de o alemão do Brasil, é na verdade o Hunsrückisch, que na Alemanha tem um estatuto de dialeto, de variedade ágrafa, mas foi uma das línguas, das 3 línguas que Lutero usou como base para escrever, fazer a tradução da Bíblia, criando assim o alemão padrão. Depois foi oficializado. E onde é que é falado o Hunsrückisch? O Hunsrückisch é falado em mais de 200 municípios no Brasil, do Rio Grande do Sul a Rondônia, ao Acre, muito falado no Mato Grosso. E ela é oficializada em qual município? Num único município, que é Antônio Carlos, perto de Florianópolis, onde o IPOL vai fazer agora o censo do município, censo linguístico do município, em parceria com o IBGE, e já criando precedente e criando tecnologia para o grande censo linguístico brasileiro de 2020, que precisa ser a nossa grande meta para o censo demográfico de 2020, porque o Brasil não sabe que línguas são faladas aqui, não sabe quantas pessoas falam cada língua, nem a natureza dessa comunidade linguística. Então, nós trabalhamos, após a oficialização, num outro grande projeto, que foi o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. O IPOL, através do deputado Carlos Abicalil, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Deputados, trouxe o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, para a discussão sobre a necessidade de reconhecer as línguas como patrimônio, isso em 2006. E nesse processo de 2006 a 2010, nasce uma política completamente nova no Brasil, federal, de reconhecimento da diversidade linguística, que é o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que o Lula assinou no dia 9 de dezembro de 2010, logo antes da saída dele, e que já instruiu, digamos, o inventariamento ou inventariação de línguas como o Guarani Imbuá, que hoje, graças ao inventário que o IPOL fez, com 980 questionários em 68 aldeias, está patrimonializado, é reconhecido como patrimônio cultural e material da nação, e pode fazer jus a verbas de salvaguarda para projetos educacionais, culturais, político-linguísticos, etc. Este viés, então, do reconhecimento das línguas como patrimônio é uma política federal que combina com a política municipal, uma política de baixo para cima e uma política de cima para baixo, digamos, que força o Brasil a reconhecer que é um país plurilíngue. Aliás, é o 9º país mais plurilíngue do mundo, embora ideologicamente negue esse estatuto em todas as suas instituições, né? Neste âmbito do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, trabalhamos então no Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística, primeira vez que 5 ministérios do Brasil, mais a Fundação Palmares e o IPOL, puderam atuar conjuntamente para gerar uma política da diversidade. Nesse grupo de trabalho estiveram presentes o MEC, o MINC, o Ministério da Justiça, por causa da FUNAI, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por causa do Museu Emílio Gueld, e o Ministério de Orçamento e Gestão, por causa do IBGE. E saiu de lá a proposta que no Censo Demográfico de 2010 haveria uma pergunta linguística. E nós trabalhamos 1 ano e meio na concepção do que seria o Censo Linguístico de 2010. A pergunta seria a seguinte: que língua ou idioma você fala ou usa no lar? A, só português. B, português e outras. E aí um banco gestor de línguas, que no Palm Top do IBGE você clica e tem todo o nome da língua do mundo ali para você marcar. C, outra, só outra, outras. Com essa pergunta estruturada desse modo e feita para todos os membros da família, você chega a 5 respostas. Qual é o repertório geral de línguas faladas no Brasil? Qual é o número de falantes de cada língua? Qual é o território de cada língua? Há línguas rurais, há línguas urbanas, há línguas com territórios reticulares, com territórios compactos, com territórios fechados, com territórios abertos. O grau de perda intergeracional da língua, porque você pergunta para o avô que língua você fala em casa, ele diz, fala alemão. Pergunta para o neto que língua ele fala em casa, ele diz que fala português. Você pegou a fratura do desaparecimento da transmissão linguística de uma geração para outra. E, finalmente, o grau de bilinguismo destas línguas em relação ao português. Tudo isso com uma única pergunta. E isso que foi aplicado no Censo 2010? Não, não foi aplicado, porque estava tudo combinado para ser aplicado. O IBGE fez o chamado teste cognitivo, que foi feito no Ceará
em São Paulo, nos 3 estados da região sul, para ver se a pergunta gera o tipo de resposta que se espera. O teste cognitivo foi perfeito. Foram aplicados 6.300 questionários. O teste cognitivo autorizou a pergunta. Esse teste cognitivo mostrou, claro que enviesado estatisticamente, porque foi feito no sul e não foi feito no nordeste, e no sul é onde há mais línguas. 4% das respostas foram de falantes de outras línguas no Brasil. Ou seja, mostrando que há um corpus a ser captado por essa resposta. Forte, alto. Na última hora, a diretora do IBGE, a Vasmália Bivar, retirou a pergunta do questionário e restringiu essa pergunta só dentro do questionário indígena, da resposta indígena. Então ficou assim, da resposta de cor e raça, perdão. Ficou assim, em vez de ser uma pergunta autônoma a ser feita a todo brasileiro, ficou assim: qual a sua cor ou raça? Preto, branco, amarelo e indígena. Que já é um problema, porque indígena não é cor nem raça. Quando a pessoa respondesse que era indígena, abria a pergunta: que língua ela fala. Quer dizer, o governo brasileiro, com medo de enfrentar a realidade, de produzir um dado oficial de que há milhões de brasileiros que falam outras línguas, preferiu colocar a pergunta onde já se sabe tudo. Quer dizer, onde já se tem os dados mais consistentes. Onde é que nós sabemos? Qual desses grupos nós sabemos que línguas falam e quantos falantes tem? Os indígenas. Quer dizer, eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta. Antes de voltar naquele mapeamento que nós estamos fazendo, que é importante, eu quero retomar ele, de quantas línguas são faladas, são cooficiais e quantos municípios no país, eu ia te perguntar algo que você já acabou de falar, né? O que levou o IBGE a ter excluído esse censo linguístico? Sem dúvida, sem dúvida. Tu dizia agora que foi o medo, o receio do país de se reconhecer um país. Porque veja que o dado que o IBGE produz é um dado oficial do Brasil. Um mapa produzido pelo IBGE tem um estatuto totalmente diferente do mapa produzido pelo IPOL, ou por mim, né? Um mapa produzido pelo IBGE, com um banco de dados consistente, mostrando onde estão os falantes, quem são, a que classe social pertence, que religião pratica. E tu dizias, todo um cruzamento de fatores sociológicos fundamentais para entender o que é o Brasil. E tu dizias ainda há pouco, o desafio que vocês do IPOL estão trabalhando é para que esse tipo de pergunta faça parte do censo 2020? 2020, exatamente. Nós perdemos 10 anos com essa decisão da Vasmália Bivar, então aprendemos muito com esse processo. Esse censo do município de Antônio Carlos é o segundo que o IPOL faz. O primeiro foi Santa Maria de Jetibá, onde chegamos a um dado no município de Santa Maria de Jetibá, que tem 32 mil habitantes, de 82% de falantes pomeranos no município, em vários graus de bilinguismo. E esse será o segundo município, Antônio Carlos, o município que captou o recurso, que solicitou o serviço como uma prévia para o segundo passo da lei de oficialização, que é, digamos assim, ele vai inverter a ordem. Em vez de fazer o que São Gabriel fez, primeiro a lei, depois a regulamentação, depois a implementação, ele vai fazer primeiro a lei, depois os estudos sobre o município para pensar a regulamentação, em seguida a regulamentação e aí a implementação. É outra estratégia para o mesmo fim. Só que no segundo censo que o IPOL está fazendo, já estamos fazendo em parceria com a IBGE. Por quê? Porque isso vai criando no próprio IBGE a consciência da importância desse problema, a disponibilidade, a parceria. Quer dizer, o IPOL vai gerando um know-how novo no Brasil, que é o de fazer censos linguísticos, e vai passando para o órgão oficial que faz isso, no sentido que a gente possa ter em 2020, finalmente, essa fotografia do funcionamento desse recurso tão importante para o Brasil, para a sua internacionalização, para o estabelecimento de uma justiça social advinda do reconhecimento dessa diversidade, mas que tem sido historicamente apagada, historicamente invisibilizada dentro dessa perspectiva de um país monolíngue como o Brasil quer se entender.